Bom, seguindo agora a nossa programação, teremos agora o painel Bem-Estar e Saúde Emocional em Tempos de Conexão Constante. Para isso, convidamos ao palco a oficial da Unicef Brasil, para fazer a mediação deste painel, Joana Amaral Fontoura. A psicóloga, diretora do Vitaleri e membro do Conselho do Centro de Valorização da Vida, doutora Karen Scavassini. O cineasta, produtor e idealizador do projeto Eu Estou, Sr. M.M. Isidoro. E a diretora de projetos e coordenadora do canal de ajuda da SaferNet Brasil, Sra. Juliana Cunha. Bom, passo a palavra, então, para a nossa mediadora, Joana Amaral. Bom, ficar na parte da tarde já nos dá um benefício de que muitos assuntos foram trazidos hoje, né, ao longo das nossas discussões. Então, a gente vê palavras comuns que vocês trouxeram muito, né, nos painéis anteriores, foi a importância da parceria, né? Então, a gente está aqui no quarteto bastante unido e costura. Então, acho que o objetivo dessa nossa mesa de agora é falar do bem-estar e da saúde emocional em momentos de conexão constante. Eu acho que isso é um desafio para todo mundo, né? Quando a gente pensa no desafio ainda maior para as crianças e adolescentes. Então, para a gente iniciar, é um prazer o Unicef estar aqui participando, né? A SaferNet, um convite sempre super honroso, parceiro de longa data. Então, só antes de passar a palavra para os colegas da mesa, eu queria só trazer um pouquinho para a gente refletir, que essa semana, acho que vocês já devem ter visto também, um caso que ganhou bastante repercussão, que foi a foto do ovo. Alguém viu aqui a foto do ovo no Instagram? Quantas milhões de curtidas o ovo recebeu ao longo do mês de janeiro? Vocês não viram essa história? É bem interessante, @World Egg Record. Acho que é isso. E, na verdade, o desafio foi o seguinte: ganhar mais curtidas. Alguém viu essa história? Viu? Então, ganhar mais curtidas do que a primeira foto de uma celebridade com a filha. Então, que ganhou 15 milhões de likes. E a foto do ovo foi passando e ganhou 50 milhões de likes. Na verdade, é só para a gente ilustrar o que é viver. E aí, o fim da história foi sexta-feira, agora, dia 1º de fevereiro. O ovo estourou, né? Era uma campanha, na verdade, para ganhar atenção. Estourou e, na verdade, era assim, a pressão da internet fez com que eu explodisse. Se você está tendo também problemas ou questões, fale comigo. E aí dá uma lista de organizações que trabalham com a saúde emocional, e ajuda, um canal, enfim, é mais para ilustrar. E eu trago isso aqui para a nossa conversa, que eu acho que é importante, é uma provocação inicial, que é como equilibrar, né? Como a gente se colocar nesse ambiente que é tão conectado, a tão pressão pela ditadura da felicidade e tudo, e como é que a gente encontra um equilíbrio aí para pegar o potencial da internet, o potencial das conexões e das redes. E aí a gente, enfim, começa a conversa por aqui. Então, passo agora a palavra para a Karen, que é do Instituto Vitaleri, parceira, que é o Instituto Vitaleri, pós-venção e prevenção ao suicídio, prevenção e pós-venção do suicídio. Obrigada, Karen. Obrigada, Joana. Vocês me escutam? Ah, está aí, a apresentação. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Para mim é uma honra poder falar para vocês, poder participar desse evento. Acho fundamental que a gente possa falar de segurança na internet e trazer um pouco isso também para o contexto da promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. Espera aí, deixa eu achar o de slide. Muito obrigada. Volta. Bom, para quem não conhece, o Instituto Vitaleri foi fundado em 2013 e a gente trabalha
com promoção de saúde mental, prevenção do suicídio, intervenção e pós-venção. Pós-venção é todo tipo de trabalho que é feito para alguém que perdeu alguém para o suicídio e está em luto. Nós trabalhamos com cursos, palestras, eventos, trabalhamos com diversas empresas, consultorias, atendimentos e por aí vai. Tudo que tem relação com prevenção e pós-venção do suicídio. Essas são algumas empresas, alguns locais que a gente já foi conversar, foi trabalhar, foi bater papo, enfim, só para ilustrar um pouquinho. Toda vez que eu estou falando de prevenção do suicídio, eu também estou falando de promoção de saúde mental, de saúde emocional. Porque, automaticamente, quando eu aumento a saúde emocional, eu diminuo o número de suicídios. A gente tem, por ano, no mundo, mais de 800 mil suicídios, o que significa um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3, a cada 4, porque as tentativas são de 10 a 20 vezes maiores do que os suicídios completos. Hoje, é a segunda maior causa de suicídio na faixa etária de 15 a 29 anos. A maior causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos. No Brasil, a gente tem uma média de 12 mil suicídios por ano. É a quarta maior causa de morte entre 15 a 29 anos, sendo a terceira de homem e a oitava de mulher. Isso significa, no Brasil, um suicídio a cada 45 minutos e de 10 a 20 tentativas nesse mesmo período. Só que ninguém fala sobre o assunto, porque o suicídio acaba sendo um dos maiores tabus e as pessoas têm um medo muito grande de falar e incentivar alguém a fazer alguma coisa. Tem um outro estudo que ele mostra que, de 2000 a 2012, na faixa etária de 10 a 14 anos, houve um aumento de 40% nas taxas. E, de 15 a 19 anos, houve um aumento de 33,5% nas taxas. É um aumento muito grande. E a gente sabe que, para cada 300 crianças que tentam o suicídio, uma se mata. E a cada 200 adolescentes que tentam, um se matam. Ou isso, pelo menos, era assim até o advento deles descobrirem como fazer e como usar métodos realmente letais. Porque a gente pegava adolescentes no pronto-socorro que tinham tomado uma cartela de pílula anticoncepcional. E hoje eles já conseguem ver todos os tipos de meios, métodos, aonde arrumar e qual é o jeito mais indolor de fazer. E a gente sabe também que 20% dos jovens hoje têm comportamento de autolesão. E aí eu fui fazer uma busca, né, porque há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, quando você entrava nos mecanismos de busca, você tinha lá todo o acesso de como se matar. Várias páginas mostrando como. E hoje em dia, quando você acessa a maioria das plataformas, vocês vão ver fotos de várias plataformas. Então, como se matar, suicídio indolor, suicídio. Eles colocam já um aviso de ajuda, colocam o número do CVV. E eu passei páginas e páginas sem conseguir encontrar conteúdos que facilitassem ou que falassem abertamente sobre meios. E isso é muito bom. Acho que é um avanço muito grande que a gente tem hoje em dia. Mas, ainda assim, quando você põe algumas outras palavras, por exemplo, suicídio, arma, ele mostra uma série de outros termos que você poderia se interessar. E, para alguém que está curioso e não conseguiu ver na primeira página, ele começa a procurar, olhar todas as outras que são sugeridas. E também tem algumas palavras-chave, como, por exemplo, enforcamento, que aí sim você consegue ainda visualizar alguns vídeos e imagens extremamente gráficas. Então, talvez fazer uma adaptação ou olhar quais são os termos que são mais pesquisados e fugir também do óbvio do suicídio indolor e pensar que outras formas as pessoas têm buscado esse conteúdo. Aqui no YouTube, então, vários vídeos, 7 milhões, 10 milhões, 15 milhões de visualizações. É um desafio a gente saber como colocar um vídeo que tenha um bom conteúdo e ele tenha grande visualização. Aqui no Instagram, eles colocam aí essa mensagem de como eu posso ajudar, mas, ainda assim, você consegue ver, quando você põe a hashtag, o número de citações. Então, hashtag suicide, mais de 8 milhões de citações. Isso pode ou não fazer com que alguém tenha curiosidade de ver. E, dentro das páginas, das plataformas, a gente encontra de tudo. Desde pessoas que tentam colocar alguns conteúdos gráficos, como pessoas que põem, por exemplo, razões para você não se matar. E aqui é um exemplo do luto do homem. Então, você tem também grupos de ajuda a pessoas que perderam alguém.
olhando as postagens, então, tem tanto pessoas que falam que não estão aguentando mais e querem conversar, pessoas que se dispõem a conversar, pessoas que tentam vender serviços, live, e pessoas que vão falar como estão se sentindo. Coisa que também antes não tinha espaço para as pessoas falarem como estavam se sentindo. Isso é uma forma nova. O Pinterest foi a única plataforma que eu pus suicídio, ele simplesmente ignorou o que eu falei e ele colocou, ele queria saber se eu queria presentes criativos para o namorado, por exemplo. Tá? Não é? O Facebook também, quando você tenta procurar aí os maiores termos, você não consegue enxergar, mas ele ainda completa algumas coisas. Mas tem, por exemplo, grupos de ajuda, como Suicidas Anônimos, que muita gente coloca que não está se sentindo bem e outras pessoas vão ajudar. Uma comunidade de cuidado. Aqui são alguns exemplos de outras plataformas do projeto Ponto e Vírgula, do CVV, que utilizam essas plataformas com conteúdo legal. Mas, será que todos os jovens são iguais? A gente pode pensar em segurança na internet da mesma forma para todos? Não. A gente precisa ver quais são os tipos de uso. Precisamos entender as soluções de promoção de saúde mental, a construção de comunidades de cuidado baseada no que eles vão buscar. Esse é um exemplo, esse é um estudo que mostra que jovens da comunidade eles tendem a ter uma navegação mais desorganizada, mesmo que eles tenham olhado algum conteúdo ou algum método, eles estão mais abertos a serem ajudados. E jovens que foram atendidos no pronto-socorro por automutilação, eles já vão fazer um uso mais intencional de todas as plataformas, focado em pesquisar métodos de como se matar. E eles evitam conteúdos de ajuda. Então, a gente também precisa entender qual é o tipo de crise ou como está esse jovem e como vai ser o uso dele nessa plataforma. Obviamente que eu não vou explicar todo esse slide, mas é só para mostrar para vocês como funciona um contínuo de suicida, como tantas coisas influenciam como fatores de proteção e fatores de risco, e a gente pode usar a internet tanto para aumentar os fatores de proteção, como diminuir os fatores de risco. E uma das coisas mais importantes, a questão da exposição, identificação e imitação. Por quê? O cérebro jovem, o cérebro termina de se formar aos 21 anos. Até lá, ele vai ter mais necessidade de impulsividade, de prazer imediato, menor reflexão, autocontrole, julgamento, consciência crítica, e isso vai refletir no mundo digital. Aqui são alguns exemplos de suicídios famosos. Então, dependendo da forma como eles são noticiados, e isso acaba viralizando de alguma forma, isso pode, sim, aumentar o número de suicídios. Eu não vou nem me ater muito aos 13 porquês, porque a Ju vai falar bastante disso, né, Ju? Mas teve aí um movimento muito grande de procura de ajuda e pessoas falando sobre um assunto que ninguém queria falar e ninguém acreditava que o jovem pensava em se matar, e ele tirou do tapete esse tema. Aqui é um dos resultados do meu doutorado, que é pensando como a gente pode mudar, como a gente pode aumentar a consciência e mudar isso para a ação, levar à ação. Essa é os 6 Cs que eu chamei. Então, as pessoas precisam entender que o suicídio é um problema de todos. Existem diversas campanhas que podem ser feitas. Podemos fazer diversas capacitações. O Suicide Literacy, que é a competência de usar esse conhecimento, transformar isso em conversa e que a gente possa levar esses jovens à conexão, mas a conexão no sentido deles se sentirem importantes, que os outros se importam deles estarem vivos. Isso também dentro de uma visão de prevenção primária, secundária e terciária. Aqui é um exemplo, o Marcel vai falar bastante sobre Eu Estou, de como a gente pode falar abertamente sobre o suicídio, promover saúde mental e de uma forma bem diferente, mas eu vou deixar isso para o Marcel depois. Bom, finalizando já a minha fala, indo já para o finalzinho, desafios do mundo tão conectado que a gente tem hoje. Aqui essa luz, eu não consigo... A minha cola agora está difícil. Ó. Implicações neurobiológicas do uso excessivo da tecnologia, apologia à automutilação e ao suicídio, a sensação de impunidade, não só nos casos de pessoas que colocam uma apologia ao suicídio, como no bullying e no cyberbullying, promover a segurança de usuários, o suicídio de imitação e tentar entender o que deixar e o que tirar das plataformas.
A construção, aí a parte positiva, construção de comunidades de pertencimento e cuidado, diminuição do tabu e aumento da empatia, educação e bem-estar, conseguir produzir conteúdos de qualidade que eles sejam realmente acessados por esses jovens e usar, então, os algoritmos a favor de toda essa parte. É um caminho que a gente ainda também está em construção. Muito já foi feito e muito ainda precisa ser feito. Só finalizando mesmo, esse é um exemplo do que a Organização Mundial de Saúde fala, várias coisas que precisam ser feitas para prevenir o suicídio, para mostrar para vocês que tem muitas atividades e muitas atitudes que a gente pode ter. E só o virtual, não adianta a gente achar que só o virtual é suficiente, porque a gente precisa ter acesso a tratamento, precisamos ter políticas públicas que tratem dessas questões, um plano nacional de prevenção do suicídio, um estímulo à promoção de saúde mental para crianças e adolescentes e a educação de responsáveis, dentre tantas outras coisas. Muito obrigada. Uau! Desafio ela fez e cumpriu em 10 minutos. E antes de passar a palavra para você, Marcelo, eu queria só fazer um gancho. Não é Marcelo? Ah, tá. Que susto. Fazer um gancho que o que a Karen trouxe fez um panorama muito interessante sobre os riscos e as potencialidades da rede em relação à saúde mental. E eu acho que a potência é criar espaços de diálogo mesmo, de escuta, que muitas vezes os adolescentes e jovens não têm. E aí eu acho que o Eu Estou é um excelente exemplo para a gente ir construindo os caminhos possíveis de se melhor aproveitar o espaço, sempre lembrando da necessidade de reforçar a questão da segurança, que muitos painéis anteriores mostraram esforços super relevantes na melhora da segurança, mas como ainda os desafios continuam. Então, passo para você, Marcelo. Depois a gente... Muito obrigado. Obrigada. Primeiro, boa tarde. Gente, um prazer estar aqui. Esse, sem sombra de dúvidas, é o projeto da minha vida. Então, estar aqui falando para vocês sobre ele é uma honra. Então, muito obrigado. O Eu Estou, a ideia, ela nasceu minha e do PC Siqueira. Alguns de vocês devem conhecer o PC. É o nosso proto-digital influencer brasileiro, o primeiro, lá atrás, já está há 11 anos de carreira. E ela nasceu de uma necessidade nossa. A gente estava precisando entender o que estava acontecendo com a gente, com os nossos amigos à nossa volta. E a gente começou a pensar no que fazer, e a ideia veio de criar uma comunidade de prevenção e pós-venção que seja social. Então, naturalmente, sendo social, para as pessoas entrarem nelas e falarem, a gente já foi para o Facebook. A gente tem que usar o Facebook, usar a internet, usar aonde essas crianças, adolescentes, as pessoas estão, para falar com elas da maneira que elas já estão conversando ali. Principalmente o PC, que sabe muito, eu, que sou cineasta e sei produzir. Então, como é que a gente fazia isso para acabar, principalmente, o tabu, que era algo que a gente sentia muito forte. O PC, que já tem um histórico, que fala muito isso nos vídeos dele. Eu, que tenho amigos, eu, que passei por uma crise de ansiedade, tentei entender o que estava acontecendo, e começou essa conversa. A série de conteúdos que a gente desenhou, ela era baseada em 3 pilares principais, que era o desmistificar, o apoiar e o educar. Então, junto com a Karen, no meio do caminho a gente encontrou a Karen, e naturalmente vocês viram aqui em 10 minutos como é fácil se apaixonar quando você vê ela falando. Então a gente ali se encontrou e junto com ela a gente começou a desenhar, junto com o Vitaleri, todos esses caminhos. Então, esses são os 3 pilares que a gente sentiu para pegar as pessoas em todos os pontos que eles estão em crise, da ideação da crise, principalmente as pessoas que estão em volta, que é algo que a gente sentiu muito problema, essa coisa de suicídio, a depressão, que vai passar, que vai curar. Então, tinha muitos adolescentes que a gente falava, e até eu passei por isso, de pessoas não entenderem o que eu estava passando e não virem querer me ajudar, porque eles achavam que iam piorar, que eu só estava fazendo drama e coisa. Então, a gente falou, não, isso é verdade. Se você está doente com dor de estômago, você vai no médico. Se você quebra a perna, você também vai. Por que quando você está mal da cabeça, você não vai? Então, a gente teve que ver isso tudo e como contar isso da melhor maneira, e principalmente focado em conteúdo nativo e mobile. Por quê? Porque é onde eles estão. Eles estão com o celular na mão, eles estão com o tablet, eles estão ali. Então, não adianta eu fazer o vídeo mais bonito do mundo, 16:9, com drone e tal, que eles estão vendo o youtuber, eles estão vendo o Felipe Neto, sabe? Então, a gente tinha
que falar aqui com eles da maneira que eles falam. A gente tinha essa tensão principal do projeto, que é o crescente suicídio, né? Tipo, a taxas de suicídio entre os jovens, e que as ONGs e as instituições todas não estão dando conta. Então, a gente sabia que ia ter um grande volume, e a gente sabia que ia ter essa demanda das pessoas virem falar com a gente. E a tensão também de tipo, como é que a gente fala sobre isso, né? Fala de uma maneira boa. Então, como a maioria dos jovens só conta com amigos muito próximos e não tem acesso, como é que a gente podia fazer isso e principalmente estimular a conversa? Então, o que começou como um projeto e uma campanha, hoje a gente já chama de plataforma. Porque, como a Karen falou nos posts, naturalmente você coloca algo ali e as pessoas começam a conversar, as pessoas começam a se engajar, elas mesmas. Então, a gente basicamente criou uma plataforma dentro da própria plataforma do Facebook, principalmente o Instagram. Então, a nossa estratégia foi a gente criou o Esquadrão Anti-Suicídio, que é eu, a Karen e o PC. Então, é alguém que ia chamar as pessoas, alguém que passou por isso, que era eu, e alguém que conhece, porque a gente não tinha o lugar de fala. A Karen que sabe falar, a Karen que tem o conhecimento, que você podia ter o acesso a ela. Então, essa combinação dos três de juntar força, e era isso, tipo, se você sabe, ó, eu não sou ninguém famoso e tal, mas eu passei por isso. Então, eu estou olhando na câmera, olhando para você e falando, ó, galera, aconteceu isso comigo. E você pode olhar para mim. É o PC, que já tem 1 milhão e poucos de seguidores e tal, falando, galera, ó, eu sou famoso, eu tenho tudo, mas eu também tenho depressão, eu também fico triste, eu também tenho ideação. E a Karen falando, ó, galera, faz isso, vamos por esse caminho, é normal, explicando a coisa técnica para todo mundo. Então, passar um pouquinho dos vídeos aqui, aí se vocês quiserem ver, @euestou em qualquer rede. Então, a ideia, tá sem o áudio, mas a ideia era isso, para você ver como funciona. A ideia era a gente trabalhar com áudio, mas ao mesmo tempo trabalhar muito com essa coisa de você olhou ali, em 10 segundos você tem uma mensagem. Sem o áudio funciona, com o áudio funciona da maneira que for. Os mesmos vídeos tinham as versões maiores. Conversa com uma pessoa que está pensando no suicídio. E sempre isso. Então, poxa, vai ter gente que é surdo, vai ter gente que está sem tempo, que está no ônibus, está sem fone. Então, como é que a gente deixa bonito, chama a atenção, passa ali no seu feed, você vê como é que a legenda, a gente assume ela visualmente. Então, foi toda uma questão que a gente teve do design aos vídeos, ao conteúdo, de fazer ficar bonito e de chamar a atenção. Vocês verem. A gente também convidou o Fábio Abu, que é o criador de Princesas do Mar, do Combo Rangers, também um roteirista super conhecido no mundo infanto-juvenil, e a Adélia GV, os dois roteiristas, que junto com a Bruna Sadi fizeram essas tirinhas usando o carrossel do Instagram, que é muito para identificar o que as pessoas estão passando com coisas mais lúdicas. Então, é desde o mundo virtual, de estar ok você estar no videogame, de você ter amigos ali, o importante é conversar, até a vida acadêmica, trabalho. Então, eram coisas assim que as tirinhas funcionaram demais. Assim. Foi muito legal ver funcionando. E se você tinha sem tempo nenhum, você não tinha tempo de ver vídeo, não tinha 2 minutos para ler a tirinha, a gente sempre põe essas mensagens de apoio, que é uma frase com uma mensagem embaixo, sempre te chamando para ação. Sempre um call to action, liga para o CVV, fala com o Vitaleri, fala com um amigo, ó, faz alguma coisa. Então, a gente explica o porquê da mensagem e esse call to action ali na descrição do post. A gente também criou um guia no Canvas. Começa uma conversa com uma pessoa que está pensando. Que é quando você vê ali no Instagram, você puxa para cima, teve um guia explicando em texto o que você podia fazer. Então, o vídeo aqui vai te mostrar. Começa o vídeo e aí em texto você vem já com links, com caminhos para você ler, um guia de como ajudar pessoas. Um número legal é que a gente tem e-mails que automaticamente você pega o e-mail, você manda um e-mail para queroajudar@euestou.com ou meajuda@euestou.com e você recebe um guia, que é esse texto que você está vendo aqui, automático, anônimo, a gente não sabe quem mandou, a gente sabe o número de e-mails que foram enviados. A gente tem 5 vezes mais e-mail no Quero Ajudar do que Me Ajuda. Então, tem muita gente que não sabe o que fazer, e as pessoas estão entrando muito para ver isso. Então, as pessoas querem, elas só não sabem como.
E aí, para gerar o engajamento mesmo, a gente hackeou o sistema e a gente criou uns GIFs. Então, se você está ali no Stories, principalmente os jovens que usam muito Stories, eles querem começar uma conversa ou querem mostrar para os amigos que eles estão ali para conversar, a gente tem uma porrada de GIFs ali falando eu estou branco, vamos conversar, ou eu estou em branco aqui. E aí você pode falar, eu estou mal, vamos conversar? Eu estou com a DM aberta, vamos conversar? E isso foi visto por quase 3 milhões de pessoas já. Então, a galera está usando bastante. São números que sempre me impressionam quando eu vejo. Então, os resultados, para mim, são incríveis de números. A gente já tem uma comunidade de 40 mil pessoas no Instagram. E acho que já está em 6, 7 mil pessoas no Facebook. A gente tem mais de 5 mil visualizações no conteúdo. No Instagram, tem vídeos lá com 2 milhões de views. Então, são números bem impressionantes para o que a gente tem. Esse número aqui do Gify já está em quase 3 milhões. Então, a galera foi atrás, a galera vê, e a gente vê que tem muita gente, eu mesmo, recebo muita mensagem de pessoas que ainda tem medo de estar na comunidade para mostrar que não tem alguma coisa. A pessoa vê, eu sigo isso aí, não sei. Eles vão me falar que eu estou mal, mas eles vão lá e veem o vídeo toda semana. Então, a gente tem muito mais views do que seguidores, porque ainda é um tabu, mas a gente está trabalhando para mudar. A gente já está sendo usado os nossos conteúdos em salas de aula, em outros lugares que a gente nem imaginava que ia ter. Então, a gente tem desde pessoas em igrejas, usando, porque a Karen fala bastante disso nos vídeos, de adolescentes falando com pastores, com pais, com pessoas próximas, e professores usando com os alunos. Então, é um resultado que a gente nem imaginava que ia ter, mas a gente recebe muitas dessas mensagens que a gente está sendo usado de apoio em lugares bem distantes. Então, aqui é no interior do Pará, que o pessoal está usando. Mas tem um outro resultado, que é um resultado que esse não tem preço, que são as mensagens que a gente recebe das pessoas que usaram os nossos conteúdos. Não tem uma vez que eu falo disso, eu não me arrepio e tenho vontade de chorar. Mas, no segundo dia que a gente pôs essa campanha no ar, a gente recebeu uma mensagem de uma menina que eu nunca vou esquecer, que era a minha métrica pessoal, a gente sempre falava no Facebook, que era o dia que a gente recebeu uma mensagem de alguém que foi tocado e resolveu desistir, repensar o suicídio por causa da gente, a gente conseguiu fazer. E no segundo dia a gente recebeu uma menina falando, conheci vocês no último dia da minha vida, e vocês fizeram eu repensar. E hoje ela está aí mandando mensagem para a gente. Então isso real não tem preço. Não tem filme que eu faça, né, coisas que a gente faça, e não tem uma vez que eu falo isso e não me emociona, porque é real, impressionante. Então, agora, a gente está continuando, a gente tem uma série de coisas que a gente quer fazer com a Karen, a Dani aqui, publicamente agradecer ela, a Dani Kleiner do Facebook, que apoiou com a gente, o Steve, lá do Creative Shop. Então, foi um trabalho às 8 mãos, com o Vitaleri, a gente, o time de políticas públicas do Facebook, com o Creative Shop. A gente tratou isso como uma campanha, com mídia, com tudo, para gerar a promoção de saúde mental. Então, agora, a gente tem uma nova série de conteúdos, que são entrevistas e depoimentos de pessoas que são os sobreviventes, tanto enlutados quanto pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram, que não tiveram sucesso, para a molecada ver que é real, que acontece, o que acontece depois. A gente tem essa cartilha para educadores, a cartilha para influenciadores que a gente está desenvolvendo, e esses eventos presenciais, que é o nosso sonho de tirar do mundo virtual e trazer para o real, para gerar o diálogo. O diálogo, como falou aqui no painel anterior, é o principal, é o que a gente está promovendo aqui para você conversar, e, óbvio, a expansão para a América Latina, que a gente já está conversando. Se vocês quiserem seguir, instagram.com/euestou, @euestou, ou facebook.com/euestou. Muito obrigado. Marcelo, é realmente emocionante essas histórias que vocês trazem e reflete o trabalho mesmo de equipe, várias mãos, né? Você citou diversos parceiros, mas vocês, como o esquadrão pró-vida, digamos, esquadrão pró-vida, já renomeei, com lado positivo, porque é justamente essa pegada da narrativa ser distinta. Eu estou de boas, é super bacana vocês colocarem isso, que é você conseguir trazer uma luz ou, enfim, um espaço, um abraço virtual que seja, mas um acolhimento, um ouvido, um ombro.
Só um parênteses, que é isso que você falou. Acho que o nome do projeto, a gente não expliquei no começo, mas o nome do projeto vem disso. O nome do projeto vem da ideia que a gente está mal, a gente não é aquilo. Quando você está com gripe, você não é a gripe. Então, quando você tem uma ideação suicida, você não é um suicida, você está com aquela ideação suicida, você está em crise. Então, o nome ele vem disso, da gente mostrar para, principalmente adolescente, que é muito instantâneo, ainda mais hoje em dia, que ele está aquilo. Se ele respirar, se ele conversar, se ele abrir um diálogo com alguém, conversar mesmo, só sentar, tomar um café, vai tomar um sorvete, mas vai, e fala. Então, essa ideia que você falou... Isso, justamente perceber que eles são importantes, né? Individualmente ou coletivo, e a adolescência tem esse desafio aí das sensações e dos aprendizados diários, e como eles precisam de referências também. Vocês trazem isso também muito bacana. Que seja uma pessoa que tenha um papel importante na mídia, seja uma pessoa que tenha um conhecimento técnico importante, seja professor de referência. Então, como costurar também essa rede de apoio, de acolhimento, com diferentes características e diferentes potencialidades. Então, te agradeço por compartilhar e todo mundo seguindo. Acho que super vale a pena. Então, agora eu passo a palavra para a Ju, e te provocando um pouquinho também, Ju, porque eu acho que é importante a gente também enfatizar o papel desse adolescente também, como esse protagonismo faz com que, enfim, o trabalho entre pares também seja valorizado, e te pedir um pouquinho para contar também da experiência do Safer Lab, que eu acho que é legal. Eu sei que você vai falar de outras iniciativas, mas se depois você puder complementar com o Safer Lab, eu acho que é uma iniciativa bacana para poder compartilhar o potencial, o papel do próprio adolescente nessa rede, seja a rede virtual ou a rede local. Tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Falar depois do Isidoro não é fácil, porque ele também, né, a gente se apaixona. Eu já tinha ouvido ele em outra ocasião, e vou tentar falar quase sem respirar, porque a gente tem muita coisa para conversar. Mas, então, muito rapidamente, eu queria só introduzir, enfim, para quem não conhece, a SaferNet, né? E a gente já existe há mais de 12 anos, e nós somos responsáveis por uma Central Nacional de Denúncias, que recebe denúncias de crimes e violações contra os direitos humanos. A gente também tem um trabalho grande de educação. A data de hoje, e estar aqui nesse evento, é uma dessas iniciativas de envolver diversos setores, de ter debates, de fazer também oficinas em escolas, capacitar professores, sensibilizar alunos. E, por fim, a gente oferece um serviço, e é dele que eu vou falar um pouco hoje, que é um canal de ajuda para escutar crianças, adolescentes e jovens, e as experiências que eles têm online. Experiências, algumas problemáticas, algumas mais sensíveis, mas é interessante a gente entender, do ponto de vista deles, como é que eles vivenciam, né, essas histórias, né, que atravessam aí, né, os ambientes, as redes sociais, enfim. E, ao longo dos 11 anos do Helpline, a gente já conseguiu que 24 mil pessoas, mais de 24 mil pessoas, acessassem, né, o serviço. Então, é um serviço interessante, porque ele pode ser acessado de qualquer lugar, ele é inteiramente disponível pela internet, por chat, por e-mail. Nem preciso dizer que os adolescentes acessam chat, os pais escrevem mais e-mails ainda. E é um pouco essa oportunidade de entender a perspectiva deles, porque a gente ainda, quando fala de segurança na internet, é muito baseada numa perspectiva adultocêntrica, ou de como os pais situações veem o problema e como é que eles estão vendo, né? Então, tem sido um aprendizado interessante por isso. Esses são os tópicos e as situações mais frequentes que eles relatam. Então, a questão da sexualidade e os fenômenos envolvendo os nudes, compartilhamento não consensual é o maior deles. E, segundo lugar, aquelas situações que envolvem discriminação e intimidação entre pares, né, que a gente conhece como cyberbullying. Então, isso já dá uma pista do que mais incomoda essas pessoas na internet, né? E aí eu queria, claro, porque não tenho como escapar, e eu acho que é um caso que é muito didático, muito emblemático para a gente entender como é que tem sido essa conversa sobre saúde mental,
especialmente quando ela vai parar na internet, ou ela é causada pela internet, ou a internet é um pouco culpabilizada como sendo, né, a razão de alguns desses males. E o caso da baleia azul, possivelmente vocês acompanharam, mas, enfim, isso já tem uns 2 anos, quase, foi em 2017. Depois a gente teve uma versão mini baleia azul, que foi a boneca Momo, né? Mas é bem parecida, a lógica e o padrão é muito parecido. Mas, enfim, foi uma notícia que começou em abril, né? 1º de abril, que eu acho muito irônico isso, o Dia da Mentira, a partir de uma notícia de um grande veículo de TV aberta. E essa notícia era para falar de casos de adolescentes, mais de 130 adolescentes que teriam cometido suicídio na Rússia. E ainda no ano anterior, em 2016, um Safer Internet Center na Bulgária já tinha checado essa notícia e se tratava de um fato que não era real, né? Não tinha sido comprovado. Mas, ainda assim, essa notícia chegou no Brasil. E o que aconteceu com o caso da baleia azul é o que seria uma notícia falsa, acabou ganhando realidade de muita concretude. E aí, logo na primeira semana de abril, a gente teve aí um aumento de mais de 1000% nas buscas envolvendo os termos neossuicídio ou baleia azul, e isso, de fato, acabou disseminando uma série de outras notícias e outras desinformações associadas ao episódio, né? E aí a gente tem uma curva, eu acho bem interessante mostrar isso, e essa data do 19 de abril, porque foi o pico, assim, foi um dia que, inclusive, eu estava na sede, e foi um dia que a gente parou para só responder jornalistas de grandes veículos, e muitos, de fato, desorientados de como abordar esse fenômeno, como abordar esse problema, sem contribuir para a disseminação dele, porque eu acho que esse é o maior desafio quando envolve esses assuntos na internet, né? Como é que a gente informa as pessoas sem contribuir para que isso se dissemine como pânico, né? Que foi o que aconteceu com a baleia azul. Então, 19 foi o dia em que tudo saiu do controle e a gente viu que a gente precisava, de fato, orientar melhor a imprensa, especialmente esclarecer aos pais, às famílias, às escolas que estavam bastante preocupadas, né, com a situação. E aí a gente publicou uma nota, era uma nota à imprensa, uma nota com recomendações. Foi um textão no Facebook, mas foi muito interessante. Ficou cortadinho aí, mas a gente teve só esse desempenho que foi orgânico, né? E o que aconteceu é que ela acabou sendo muito bem recebida, porque a gente estava num ambiente de muita pouca informação, ou informação que era mais boatos e rumores em torno do fenômeno. E era uma nota só para disseminar as recomendações da Organização Mundial da Saúde, basicamente. O que a gente orientava à imprensa era como isso deveria ter sido abordado, enfim, né? E, claro, abordar também o que as pessoas podem fazer, quem elas podem procurar, que tipo de serviços ela pode contar. E aí, também aproveitando esse momento, a gente divulgou o canal de ajuda da SaferNet. A SaferNet recebe pedidos de ajuda de pessoas que sofrem violência na internet. E a gente achou que aquilo era uma oportunidade também para elas falarem, especialmente para aquelas que estão em situação mais vulnerável, né, e que poderiam estar acessando esse tipo de conteúdo associado à baleia azul, participando de grupos, enfim, como elas também poderiam buscar ajuda, né, e obter e acessar outros serviços também. E um material que a gente publicou em parceria com o CVV e com o Facebook para ensinar as pessoas a identificar esses sinais, né? Então, a gente sabe que a SaferNet, a internet e as redes sociais são, sim, um ambiente onde as pessoas podem pedir ajuda ou podem fazer um grito de socorro, né? E a gente precisa identificar que sinais são esses, que pessoas poderiam estar em situação de risco e o que essas pessoas que estão próximas a elas podem fazer para ajudar. Então, foi uma experiência muito emblemática para a gente entender como é importante a gente oferecer informações qualificadas, de organizações que sejam confiáveis. Isso faz diferença. Isso impactou também o Congresso. A gente chegou aí a mais de 5 audiências públicas. Muitos projetos de lei surgiram a partir do Baleia Azul, ou seja, toda a situação de pânico e toda a reação da opinião pública acabou
interferindo também nesse ambiente regulatório. Isso também é um aspecto importante da gente destacar, né? A regulação na internet, né, vira também uma discussão quando situações como essa, que acabam, enfim, impactando muito a opinião pública, com o que acontece, né, com a regulação a partir disso. E aí eu queria trazer só um contraponto muito rápido em relação ao Baleia Azul, que foi uma experiência que a gente viveu ano passado com o lançamento da segunda temporada do 13 Razões, né, o 13 Reasons Why, que foi uma série adolescente que fala de suicídio, fala de forma muito franca, muito aberta. Foi muito criticada na primeira temporada porque falava de uma forma muito gráfica também, né, e recebeu muitas críticas. E a gente pôde fazer um plantão no canal de ajuda, porque o Helpline acabou sendo um serviço que foi divulgado na página do 13 Reasons Why, era um dos serviços que era referenciado, e foi uma oportunidade muito interessante para a gente escutar, e, de fato, a gente teve um pico imenso aí de acessos. Esse é um guia que eles também produziram para orientar a família e a escola de como discutir o assunto. E esse é um pico que mostra exatamente o que aconteceu com o lançamento dessa série ano passado. Então, em maio, ela foi lançada aqui no Brasil, e a gente teve, enfim, só em um mês, mais de 3.000 acessos, mas esses acessos continuaram. Esses são todos os acessos, né, recebidos ao longo do período, e isso se manteve no mês seguinte também. Ou seja, a gente percebeu que tinha, sim, muita gente querendo falar sobre suicídio, querendo falar sobre depressão, querendo falar sobre bullying, porque era um dos outros assuntos muito presentes na temporada. E foi uma experiência interessante para a gente entender exatamente assim o que eles estão, sobre o que eles querem falar, né? E é claro que temas que envolvam saúde emocional, saúde psicossocial, são temas que interessa qualquer idade, de qualquer forma. Eles querem falar sobre o que eles vivem, o que eles sofrem, quais são as questões deles, assim, tipo assim, sabe? É isso, assim, eu choro por isso. Enfim, isso é, sim, uma oportunidade muito interessante para a conversa, e eles anseiam muito por isso. E outros os temas correlatos que envolvem aí também sofrimento, própria questão do suicídio, violência sexual, enfim. Muitas meninas que também usaram o serviço para relatar algumas dessas experiências. Então, são experiências que podem ser perturbadoras, mas que falta espaço para falar sobre elas, e um serviço cumpre esse papel também, né? E aí, um pouco para encerrar, assim, eu trago só os dados do impacto do 13 Reasons, a própria série, né? Uma universidade fez uma pesquisa para entender o impacto disso com os pais e com os próprios jovens. E o que a gente percebe é que, claro, essa série ela é só o ponto de partida para uma conversa, e a gente sabe que campanhas também têm esse propósito, né? É claro que essas pessoas vão precisar de uma rede, e eu acho que você falava disso, né, Kari, de como isso precisa ser feito de forma, né, coordenada por diferentes atores, mas é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, e a minha avaliação é de que 13 Reasons foi, sim, positivo nesse aspecto, porque ela trouxe como figura, né, o que estava ali no fundo, escondido, não muito falado, e as escolas e famílias foram um pouco que obrigadas a falar sobre isso, e um dos dados mostra isso, né? 96% dos pais dizem que seus filhos fizeram perguntas algumas vezes depois da série. Então, isso virou um assunto de conversa em família, e a gente precisa também criar essas oportunidades. Como é que a gente levanta esses temas que são conteúdos sensíveis, que são preocupantes, que algumas pessoas acham que isso pode influenciar outras, mas que, se você aborda e aborda de maneira apropriada, pode ser muito saudável para ajudar, mas também para criar uma conversa em que todos possam expressar, né? Então, é isso. O canal de ajuda, para quem quiser acessar. Obrigada. Obrigada, Juliana. Agora a gente vai abrir para perguntas, então eu vou reforçar minha pergunta para ela sobre o papel dos adolescentes e na construção de narrativas, né, ou contranarrativas contra esse discurso de ódio, enfim, essas polarizações que existem também nas redes, e para ela compartilhar um pouquinho com a gente a experiência do Safer Lab, que eu acho que
pode ilustrar bem essa... eu não desistia. Que não deu tempo, né? Sei. Mas eu acho que no debate sobre narrativas é muito interessante, porque acho que a Karen mostrou, no Baleia Azul, foi bem interessante, porque surgiu a iniciativa do Baleia Rosa, e eu acho que isso não deixa de ser uma resposta, né? Quer dizer, como a gente constrói soluções para os problemas que a vida online cria na própria internet. Então, eu acho que a internet tem esse potencial do quanto a gente pode criar respostas, histórias e iniciativas que, de alguma forma, né, sejam contranarrativas. E no 13 Reasons Why, a gente teve o 13 razões por que não. 13 Reasons Why Not. E aí era uma listinha, né, da personagem, porque ela tinha feito uma lista de porquê. Né? E era uma lista de por que não. E aí era muito tocante também nesse sentido, assim, do quanto a gente pode também convidar as pessoas para falarem disso. Então, eu sou absolutamente favorável a que a gente fale abertamente sobre suicídio, porque são nessas conversas que a gente pode construir narrativas e histórias que sejam pró-vida, digamos assim. Eu não gosto muito, mas, enfim, que promovam vínculos, vida, sentidos. Então, acho que pode ser interessante. A gente tem casos no Eu Estou, de, por exemplo, os assuntos que a gente nem estava falando, como é relacionamento abusivo. E aí as meninas viram que alguém comentou no comentário, elas criaram um grupo de WhatsApp paralelo ao nosso, e a gente tem notícias que tem umas 10, 12 meninas que conseguiram sair de relacionamentos abusivos, porque elas sentiram ali no comentário e criaram a sua própria narrativa, sua própria história, a partir do que a gente só estava lá. É só construir que as pessoas veem. Né? E os papéis dos jovens, assim, voltando um pouco para o Safer Lab, essa experiência que a gente tem feito de os jovens serem protagonistas desses conteúdos e dessas narrativas, é muito interessante, porque eles estão consumindo muita coisa na internet, né? Eles são a geração do meme, do GIF, dessa linguagem rápida, fácil, telegráfica, muito visual. E a gente pode convidar para isso também. Por que a gente não pode falar sobre coisas positivas e sobre segurança, que é um assunto meio chato, né? Ninguém acha isso divertido. Mas como é que a gente transforma isso em um conteúdo que fale com essa cultura da internet, do meme, do GIF? Então, é uma aposta também nesse sentido, de como é que a gente produz conteúdo, a gente traz para a visibilidade a história desses jovens e de uma forma que seja deles, né, próprio a eles. Porque eu acho que a gente ainda, de novo, tem um debate muito adultocêntrico. A gente precisa... mais do que nunca, assim, pensar em soluções. E ontem estávamos num workshop que envolvia adolescentes e influenciadores do Instagram, e era nesse sentido, assim, o que eles estão consumindo e como é que a gente fala sobre esses temas que envolvem o uso positivo numa lógica que seja interessante para eles. E que linguagens, né, possíveis, seja o quadrinho ou, enfim, o desenho ou vídeos ou qualquer tipo de linguagem que faça sentido, que faça com que eles se vejam naquela situação, né? Karen, eu queria te fazer uma pergunta. Você trouxe muito a questão da importância dos dados, né? E eu acho que isso é um desafio ainda, a gente ter dados, enfim, confiáveis, para que a gente pense em políticas públicas que reflitam e conversem com essas informações. E a gente vem conversando isso nacionalmente também. E aí eu só queria, enfim, te perguntar, só para reforçar um pouco a importância de a gente pensar políticas públicas, um plano nacional também de prevenção e o tema do suicídio na agenda nacional, e acho que você colocou isso muito bem na tua apresentação, mas era mais para você poder falar um pouquinho mais sobre isso, se você puder compartilhar com a gente, para a gente pensar em já possibilidades mesmo, né, encaminhamentos e ação. Que eu acho que uma coisa bacana que vocês trazem é essa call for action, né, essa ação mesmo. Não adianta a gente... Claro que tem, obviamente, uma parte que a gente precisa debater, conversar, mas a gente precisa também de ações concretas, porque a vida de cada criança, ou cada adolescente, ou cada adulto, ou cada pessoa humana vale e precisa ser hoje, né, agora. Aí eu queria um pouquinho que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Com relação aos dados, né, a gente imagina que os números ainda são 30% maiores do que os números que a gente tem.
E mesmo esses últimos boletins epidemiológicos, eles trazem recortes diferentes daquele que eu mostrei, que é o mapa da violência, que ele traz um recorte mais específico, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente só analisa o número, né? Porque, por exemplo, eu mostrei para vocês que teve um aumento no caso de adolescentes, mas se a gente olhar, quem mais se mata no Brasil são idosos. E ninguém fala sobre isso, ninguém faz nada com relação a isso, né? Acho que é muito importante que a gente possa analisar, aí sim, os números de cada região, porque quando a gente está falando de suicídio, tem N motivos para que isso ocorra. E um jovem do Norte, do Nordeste, tem motivações diferentes do que um jovem do Sul. Então, quando você pode analisar esses dados e entender o que eles têm relação com o comportamento desses jovens, você pode fazer que as plataformas e que a internet mostre para esses jovens soluções dentro daqueles fatores de risco de cada região, né? Acho que nós precisaríamos ter um compromisso muito grande de ter esses dados de uma forma correta para que a gente tenha a real noção do tamanho dessa questão. Para você ter ideia, tem estudos que mostram que, dependendo da religião da pessoa, do médico que está fazendo a autópsia, ele coloca ou não que aquilo foi suicídio, né? E todo caso de suicídio ele vai para a averiguação policial. E os números que a gente tem nas plataformas, eles falam do número do atestado de óbito, que muitas vezes vai sair, por exemplo, esmagamento do órgão tal. Não está como suicídio. De grupos que eu faço com enlutados, eu pergunto qual de vocês saiu no atestado de óbito suicídio. De 10, 1 saiu. Então, esse número ainda pode ser muito maior. Então, isso é uma coisa que a gente precisa rever e podemos também usar os números que temos hoje para indicar e ter ações específicas para cada região do Brasil. Bom, eu recebi uma pergunta aqui, que eu acho que dialoga bem com o que foi dito. Se vocês quiserem me mandar perguntas também, a gente está aceitando. Não dá. Tá bom, posso ler essa? Não dá. Eu vou só ler essa, então, que a gente recebeu, que eu acho que é super importante e reflete uma demanda mesmo da escola, que eu acho que vem a um espaço que a gente tem, enfim, recebido muitos pedidos. É o seguinte: no dia 30 de janeiro, uma aluna da minha escola cometeu suicídio. Todos os professores ficaram assustados, porque era uma excelente aluna e tinha uma boa interação com todos os professores e colegas de classe. Existe algum perfil para um potencial suicida? Tem como identificar? Essa é a pergunta. Bom, vamos lá. Acho que daria um outro seminário. Dá para a gente ficar uma meia hora nisso, né? Tem sinais, né? Existem alguns sinais que a gente ensina, inclusive, professores e amigos também a identificar, mas a gente precisa entender uma coisa: sinal não é claro. Muitos sinais só fazem sentido depois da morte. Então, às vezes, uma frase desconexa que foi falada, depois que o adolescente se matou, você fala: nossa, foi por isso que ele me falou. São sinais, né? A gente não pode ter eles como certeza. E tem muito adolescente, que esconde muito bem o sofrimento. Então, não é porque uma aluna estava lá bem, ninguém se mata feliz. Isso é fato, né? Se ela se matou, é porque tinha um sofrimento que não estava podendo ser expressado ou falado, porque o suicídio também é uma forma de comunicar, então, esse sofrimento que não conseguiu ser falado de uma outra maneira. Tem os principais, vocês podem olhar os principais sinais, eu até poderia falar os principais sinais, mas eu acho que a gente precisa ir para além do sinal, né? A gente precisaria pensar como a gente pode promover dentro de uma sala de aula, além deles identificarem os sinais, como eles podem promover saúde mental. E uma outra coisa, muito jovem fala para o colega que ele pensa se matar e pede segredo. E uma coisa que a gente fala muito em escola é que é melhor um amigo bravo do que um amigo morto. Porque se o jovem recebe uma comunicação de um colega que está pensando em se matar, ele precisa ter uma atitude com relação a isso. Então, saber os sinais é uma pontinha de um iceberg de uma série de comportamentos que precisam ser vistos e ações que precisam ser ensinadas numa escola para que toda a escola previna o suicídio. Não só os colegas, não só os professores, mas que os pais também sejam chamados para essa responsabilidade. A gente tem 2 ou 3 vídeos exatamente sobre isso no Eu Estou, desde como ver sinais até como começar uma conversa e como ouvir. O ouvir atentamente é tão importante, é melhor ouvir direito, mas se você acha que você não está pronto, nem começa a conversa, que isso só vai piorar a coisa.
Então, vê, e a gente vai ter na série nova, tem um depoimento de uma menina que é exatamente isso. Ela, com 12 anos de idade, tirou uma nota baixa e pulou de uma janela do 4º andar e está pagando até hoje o preço por isso, com 20 anos depois. Então, e a gente vai comentar sobre isso nesses vídeos. Antes de acabar, eu só queria fazer aqui um pedido para você, que eu sempre faço no fim quando eu falo sobre o Eu Estou, que o Eu Estou ele meio existe porque uns 10 anos atrás um publicitário amigo meu virou para mim e falou: a gente tem um superpoder, a gente conta história. Vamos usar isso para o bem? E desde então, uma vez por ano eu tento fazer isso. Ano passado eu fiz por necessidade. Eu estava precisando, o PC estava precisando, sorte de encontrarmos parceiros como aqui. E eu sempre faço esse convite para quando eu falo. Todo mundo aqui tem um superpoder, seja ouvir, seja falar, seja criar um app, seja ter uma pesquisa, seja um governo, uma escola, de influenciar alguém e ajudar essa pessoa. Então, nesse ano, que já está um ano tão difícil, polarizado, complicado, vamos usar para o bem esse nosso superpoder. É só isso que eu peço. Podcast. E é verdade. A Karen lembrou? A gente também tem um podcast. Se você quer se sentir bem, o podcast chama De Boas. É eu e o Tavião, que apresentava o Rolê Gourmet com o PC. A gente tenta estar no Spotify, em todos os serviços de podcast. E são 15 minutos, a gente lendo histórias reais de boas da comunidade do Eu Estou. Então, é desde passei na faculdade até aluguei um gatinho. Aluguei não, adotei um gatinho. Adotei um gatinho. Ou, tipo, hoje eu não me cortei. Que para muitas pessoas é uma puta de uma vitória. Então, é 15 minutinhos, você vai se sentir bem, porque no micro está tudo bem. O macro, que às vezes a gente olha e está se afogando. Então, são essas duas coisas, e eu faço esse pedido para a galera: vamos ficar de boas e vamos usar o nosso superpoder para o bem, porque é muito bom, galera. É muito bom. Obrigada. Eu estou grata por todas as falas de vocês. Eu acho que isso reflete uma intenção e uma inspiração muito positiva, que a gente consiga dar sequência. Então, Marcelo, obrigada. Juliana, obrigada. Karen, obrigada. Obrigada a vocês. E vamos passar a programação. Até a próxima.